contra todos os amigos de Nicolás Maduro, contra todos os que valorizam a memória de Hugo Chávez e Fidel Castro, contra todos eles, no Brasil, na América do Sul, na América Latina e na América Central. De presente para Daniel Ortega, nova tradução na linguagem de hoje, NTLH. Sociedade Bíblica do Brasil, Salmo, capítulo 55. Oração de um homem perseguido. Poesia de Davi ao regente do coro, para instrumentos de cordas. Salmo 55, por favor. Ouve a minha oração, ó Deus. Nunca deixes de atender o meu pedido. Escuta-me e responde. As minhas aflições me deixam desgastado. Yahvé, Yehoshua, Yehoshua é o caminho, a verdade, a vida e a humildade de espírito. O outro é o descaminho, a mentira, a morte e a pobreza de espírito. Pai da pobreza é o diabo. Pai da pobreza é o Satã. O pai da humildade de espírito é Deus. Pai da pobreza de espírito é o maligno, é o Satã. Deus é o Pai da humildade ou humildade de espírito. Salmo 55. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me esmaga. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está cheio de medo e o pavor da morte cai sobre mim. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Yahvé, Yehoshua, Yehoshua é o caminho, a verdade, a vida e a humildade de espírito. Preste atenção, meu Brasil brasileiro. A onda vermelha está muito forte do lado de cá. Ah, se eu tivesse asas como um pombinho, voaria para um lugar de descanso, fugiria para bem longe e moraria no deserto. Bem depressa procuraria achar um lugar seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos. A morte os surpreenda, desçam vivos ao inferno, porque a maldade está na casa e no coração deles. Ó Senhor, Yahvé e Yehoshua, atrapalha e destrói os conchavos dos nossos inimigos comunistas, dos nossos inimigos aliados do Partido dos Trabalhadores. Ó Senhor Yehoshua, atrapalha e destrói os conchavos dos nossos inimigos, pois vejo violência e pancadaria na cidade. Dia e noite, eles andam em volta dela, nas muralhas, enchendo-a de crimes e de maldade. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era um inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Porém foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. Conversávamos com toda a liberdade, íamos juntos adorar com o povo no templo. Adoradores da cleptocracia, comunistas da América do Sul, da América Latina e da América Central, que a morte venha de repente sobre os meus inimigos. A morte os surpreenda, desçam vivos ao Sheol, ao inferno, porque a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor Yahvé e Yehoshua, pedindo ajuda, e Ele me resgata. De manhã ao meio-dia e de noite
eu choro e me queixo, e ele me ouve. Ele me traz bem tranquilo, ele me traz são e salvo, de volta das batalhas, em que luto contra os meus muitos inimigos, socialistas, comunistas. O Deus que governa desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles se negam a mudar de vida e desprezam a Deus. São palavras de Yehoshua. Quem tem é acrescentado, porém quem não tem, até o pouco que pensa que tem é tirado. Quem tem o quê? Conhecimento. Observe na assimetria de informações do mercado de ações. Quando duas partes estão negociando, e uma sabe mais do que a outra, e quem sabe mais leva vantagem. No comércio, quem compra muito paga menos, quem compra pouco paga mais. Estou falando do grosso e do varejo. E a frase do rei Salomão? A sabedoria, a escolaridade, o conhecimento. O conhecimento pode fazer mais por uma pessoa do que 10 prefeitos juntos podem fazer por uma cidade. A boa vontade de um povo para estudar, para adquirir o conhecimento, pode fazer mais por um país do que 10 presidentes juntos podem fazer por uma nação. E disse a doutora Ana Beatriz Barbosa, o pior no ser humano não é a falta de conhecimento, é quando o ser humano se nega a ter conhecimento. E como disse Olavo de Carvalho, o brasileiro tem um profundo desprezo pelo conhecimento. A cada 4 anos, ele aperta o botão da urna. A cada 4 anos. E durante esses 4 anos, é churrasco com cerveja. Nas madrugadas do sábado para o domingo e nas madrugadas dos feriadões. Todos os dias, a mesma novelinha. Os mesmos programas policiais sensacionalistas. O videogame online. As redes sociais. Né? E até fumam o cachimbo da boaconha. Boaconha ou maconha? O meu antigo companheiro, Salmo 55, parágrafo 20. O meu antigo companheiro atacou seus próprios amigos e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas no seu coração havia ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor Yahvé e Yehoshua. Yahvé e Yehoshua. Yahvé Yodhe Yodhe Vavhe Yahvé e Yehoshua. E ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Mas, quanto àqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, os jogarás no fundo do mundo dos mortos. Eles jamais chegarão até a metade de sua vida. Eu, porém, continuarei confiando em ti. E dê uma boa olhada também no Salmo 52. A justiça e a bondade de Deus, poesia de Davi, ao regente do coro, escrita por Davi, depois que Doeg, o edomita, foi encontrar-se com Saul e lhe contou que Davi tinha ido à casa de Abimeleque. Homem poderoso, por que você se gaba da sua maldade? A humildade de espírito do Deus eterno dura para sempre. Você faz planos para acabar com os outros. A sua língua caluniadora corta tanto como uma navalha afiada. É a estratégia das tesouras, a espiral do silêncio. Hein? E a estratégia, uma mentira repetida 1000 vezes se transforma em verdade. Você gosta mais do mal do que do bem. O teu negócio é a cleptocracia, governo da roubalheira. Você gosta mais do mal do que do bem. Você gosta mais da pobreza do que da humildade. Você gosta mais da pobreza de espírito do que da humildade de espírito. Porque a pobreza de espírito é do diabo, é do maligno. A humildade de espírito é Deus.
Você gosta mais da pobreza, do mal, do que do bem, da humildade. E prefere a mentira em lugar da verdade. Seu mentiroso. Você gosta de ferir os outros com palavras, palavrotas, palavrões? Por isso, Deus, Yahvé e Yehoshua, acabará com você para sempre. Ele o pegará e jogará para fora da casa em que você mora. Deus o tirará do mundo dos vivos. Os que obedecem a Deus verão isso e ficarão com medo. Eles vão rir de você e dizer: você conhece alguém assim? Parágrafo 7, Salmo 52. Vejam, um homem que não pedia a Deus que o protegesse, ele só confiava na sua grande riqueza e procurava segurança na sua própria maldade, na sua própria pobreza de espírito. O oposto de humildade de espírito é pobreza de espírito. O oposto de riqueza é baixa renda. O oposto de alta renda é baixa renda. São duas moedas nesta analogia, nesta metáfora. Moeda número 1, humildade ou pobreza. Moeda número 2, alta renda ou baixa renda. Riqueza ou baixa renda. Quem não é rico é porque é da classe dos trabalhadores ou é de baixa renda. Porém, quem não é humilde como Deus é pobre como o diabo. Porém, eu sou como uma oliveira verde que cresce perto da casa do Deus eterno, Yahvé e Yehoshua. Eu confio na sua humildade de espírito para sempre e sempre. Ó Deus, eu sempre te louvarei pelo que tens feito. Na presença dos que são fiéis a ti, anunciarei que tu és bom. Salmo 52. Salmo 109. Salmo 109, de presente para os comunistas. Oração de um homem perseguido. Salmo de Davi ao regente do coro. Eu te louvo, ó Deus, Yahvé e Yehoshua. Nunca fiques assim silencioso. Os maus e os mentirosos falam contra mim e me caluniam. Eles dizem coisas terríveis a meu respeito e me atacam sem motivo nenhum. Eles me acusam, embora eu os considere e tenha orado por eles. Eles pagam o bem com o mal e o amor com o ódio. Recebem a humildade de espírito e devolvem a pobreza de espírito. Pobreza de espírito é Deus. Humildade de espírito, o maligno, o diabo. E não temos uma favela no âmbito espiritual, o inferno. Quem não é humilde como Deus é pobre como o diabo. Quem não é rico é porque é de baixa renda ou da classe dos trabalhadores. Ó Deus, Yahvé e Yehoshua, escolhe um juiz corrupto para julgar o meu inimigo e que o seu acusador seja um dos seus inimigos. Quando for julgado, que ele seja condenado, que até a sua oração seja considerada como prevaricação, que até a sua oração seja considerada como prevaricação, que o meu inimigo morra logo e que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia, em nome de Deus, de Yahvé, de Yehoshua. Amém. Que os seus filhos fiquem órfãos e que sua mulher fique viúva, que os seus filhos fiquem sem lar e sejam mendigos, que sejam expulsos das casas em ruínas onde moram, que tudo que o meu inimigo tem seja tomado como pagamento das suas dívidas, e que estranhos fiquem com o que ele conseguiu com o seu esforço, que ninguém seja bom para ele, e que não haja quem cuide dos seus filhos órfãos, que todos os seus descendentes morram logo, e que o seu nome seja esquecido em pouco tempo, que o Senhor Yahvé e Yehoshua nunca esqueça das maldades, das condenações da sua mãe, e sempre lembre da maldade dos seus antepassados.
Que o Senhor, Yahvé e Yehoshua, lembre sempre das condenações deles, porém que eles mesmos sejam completamente esquecidos. Pois essa pessoa nunca pensou em fazer o bem, nunca pensou em buscar a humildade de espírito, mas perseguiu e matou o excluído, o trabalhador, o necessitado e o desamparado. Ele gostava de amaldiçoar, que a maldição caia sobre ele. Ele não gostava de abençoar, que ninguém o abençoe. Salmo 109, parágrafo 18. Para ele era tão fácil amaldiçoar como se vestir, que as suas maldições entrem nele como água e cheguem até os seus ossos como azeite. Que as maldições nunca o larguem, que seja como a roupa que o cobre e como o cinto que ele usa. Senhor, Yahvé e Yehoshua, Deus eterno, paga assim aos meus inimigos e aos que falam mal demais de mim. Mas quanto a mim, ó Senhor, Yahvé e Yehoshua, meu Deus, meu comandante, ajuda-me como prometeste e livra-me, pois és bom e generoso, és humilde de espírito. Eu sou modesto, sou simples, estou ferido no íntimo do coração, vou me acabando como a sombra do anoitecer. Sou levado pelo vento como se eu fosse um inseto. De tanto eu jejuar, os meus joelhos tremem e o meu corpo é pele e osso. Quando os outros me veem, caçoam de mim e, zombando, balançam a cabeça. Ajuda-me, ó Senhor, Yahvé e Yehoshua, meu Deus, salva-me por causa da humildade de espírito que tens por mim. Que os meus inimigos fiquem sabendo que és tu que está me resgatando. Eles podem me amaldiçoar, falar mal demais de mim, mas tu me abençoarás, me beneficiarás. Que os meus perseguidores sejam derrotados e que eu, que sou teu servidor, fique alegre. Que sobre os meus inimigos caia a desgraça e que a humilhação os cubra como roupa. Membros de uma cleptocracia, em voz vigorosa, com um tom de voz vigoroso, dedicarei agradecimentos a Deus, o Senhor Yahvé e Yehoshua. Eu louvarei na conferência do povo, da comunidade, porque ele defende o trabalhador. Ele defende o trabalhador. Ele defende a pessoa humilde, né? Ele defende a pessoa humilde, tendo muito ou pouco dinheiro. Existem muitas pessoas que têm pouco dinheiro e são pobres de espírito, assim como existem muitas pessoas que têm muito dinheiro e são humildes de espírito. Porque ele defende o trabalhador, o humilde de espírito, para livrá-lo daqueles que o condenam à morte. Aceite a verdade e seja feliz de verdade. Existem muitas pessoas que têm muito ou pouco dinheiro e são humildes de espírito e do bem. E muitas pessoas que têm muito ou pouco dinheiro e são pobres de espírito e do mal. Mais uma vez, é só aceitar a verdade e ser feliz de verdade. Existem muitas pessoas que têm muito ou pouco dinheiro e são humildes de espírito e do bem. E muitas pessoas que têm muito ou pouco dinheiro e são pobres de espírito e do mal. Lázaro Barbosa de Souza era filho de bacana? Ela era filho de fazendeiro? Não. Então, o pouco sem Deus também é nada. O pouco sem Deus também é nada. Só não ver quem não quer. Todos os dias vemos nos noticiários, tanto da televisão quanto do rádio, de pessoas que são da classe dos trabalhadores, pessoas de baixa renda, que cometem delitos, homicídios. O pouco sem Deus também é nada. O pouco sem Deus também é nada.